chapéu de couro, vovô, vovô. Que saudade de você, ô vovô. Para em frente ao varandado, recordo os tempos atrás. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. Jaleque tem ninho de rato, jogado no canto perdido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando que triste grunhido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando que triste grunhido. Vovô. Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Nós estamos principiando com a Cultura, não tem mais nada para daqui a pouquinho. Nós estamos começando com a Cultura, 6 horas em Rio do Prego, falta 4 minutos. Não está em cima do prego ainda, está na chuliadeira, né? Vamos principiar com a Cultura, o bate-papo está começando agora. Vocês aí que estão ouvindo a gente, chegue por cá, vai dando sua joinha aí, né? Boa noite. Boa noite. É, meu boa filho. noite, Oi, boa o Bambu, noite. vai. É mesmo? Boa noite. O programa Corte é Cultura. Bora adiantar. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Vamos acostar o nó hoje Meus aqui, compadres, né, eu tô compadre? com 97 anos. Sim, eu filho bebo dele. e fumo, só não tô chiqueirando mais. Bora adiantar, vamos adiantar. Coité Cultura comigo Santa. Muito bem, compadre Braia Velho do Coisa Comer. Bora adiantar aqui pra gente principiar o Coité Cultura de hoje. Tem muita bate-papo legal aqui hoje. Cansei de me perder no caminho dessa madrugada. Ter irmão da lua, chora na calçada. Amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora. Não, a vida passa no romper da aurora. E no piscar de olhos a gente está sozinho. Coração tá cansado, ferido, abandonado, tá pedindo amor, querendo sonhar. Um afeto, um carinho, uma noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra te dar. E quando você chega, vai chover amor, feito terra e mar, mel e beija-flor, feito rio e verso, este pescador. E quando você chega, muda até o tempo, tempestade vira calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, o jantar à luz de vela depois do amor, fala por nós. Chove lá fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis. Na madrugada, o jantar à luz de vela depois do amor, fala por nós. Chove lá fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis. Deus Santana, o coscopeu do forró, ao vivo. E quando você chega, vai chover amor, feito terra e mar, mel e beija-flor, feito rio e verso, este pescador. Chega, muda até o tempo, tempestade vira calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, o jantar à luz de vela depois do amor, fala por nós. Chove lá fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis. O instrumento da flecha do sisal, pra misturar violino e agogô, piano com tambor, sanfona com berimbau. Pra misturar erudite popular, Gonzaga, Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, Strauss.
Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 753262-3426. Newton Car, Conceição do Coité, Bahia. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática. Faça as suas compras em Cetrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Coité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cetrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Disque Frete, Irmão Zé, agilidade e dedicação aos clientes e amigos, atendendo Coité e região toda a Bahia. Irmão Zé, contato 075 991 54 18 30. Disque Frete, Irmão Zé, agradece a preferência de todos. Disque Frete 991 54 18 30. Conceição do Coité, Bahia. Que foi? Que não vai falar nada não, vai ficar assim, o mar aconteceu, o mar e não vai falar mais nada. Que é isso aí, só porque, cadê? Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se aposta de mim. Eu, compadre Gel Lima, ô Gel, falar a verdade para você, dentro dos escuros das conformidades. Eu não gosto de saudade. Netinha, Altalzinha aí, Zé João chegou, Gel Lima, o pessoal que tá vendo a gente, eu não gosto de saudade. Saudade tem mais passado do que futuro. Né, comadinha? Tem mais passado que... Vixe, espera que meu telefone tá bom aí, Gel, o volume. Gel tá lá na Hightech vendo a gente. Gel, diga aí, Gel, se tá os volumes dos vozes, tá chegando bonito, Gel que é operador de som, Gel Lima é Gel e banda, né, Gel? É, compadre Gel, nós temos hoje aqui uns bate-papo, algumas coisas tristes, ao mesmo tempo alegres, né, das coisas que estão acontecendo lá no sul do país, né? Rio Grande do Sul vive um dos piores momentos da história do Rio Grande do Sul, né? Tá nos piores momentos. Tá lindo o som, tá lindo. Muito bem, já que ele fez isso, eu vou tocar meu chucainho, porque quando eu toco o chucainho aqui, miudinho, eu já estou dizendo que o cabo lá é um operador. Ó. Para Gel Lima, Coscomeu, Gel e banda. Gel Lima e banda Gel Lima, lá da Hightech, viu, compadre Miudinho, tudo que você precisar, você que vai montar seu estúdio, né, em breve, se Deus quiser, tá aí programando para dar certo, né, compadre Miudinho. E aí você vai na Hightech lá você vai ver o computador com o compadre Gel, mais com o compadre Keu, vai ver lá a câmera de transmissão, vai ver os monitorzinhos, tudo direitinho na Hightech, o melhor preço. E coisa, viu, Bidinho, Gota Serena, uma base com a Luzia, com a Luísa, faça um café bom aí, comadre, bota um pouco de pimenta e dê para Miudinho ver se ele cala um pouco a boca, que o homem fala demais. Vamos fazer o programa aqui, o computador chega de pega fogo, de tanta conversa, né, compadre? Esse cara vai de medida. Não é medida não, Miudinho fala só a Gota Serena, né? Vai medir nos infernos, diabo. É assim mesmo, né, compadre? Não é assim mesmo. Coité, cultura, comigo santa. Aê, menininho, filho dos infernos, velho, né, compadre? Pode sorrir que o reumatismo é assim mesmo, né? Miudinho é um homem bonito, graças a Deus. É feio, eu conheço. Você não conhece não, você conhece com o compadre Gel, né, Gel?
Boa noite, indo bucha grande. Bucho grande, né, compadre? Já tem barriga grande aí. Eita, coscobeu, né, compadre? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É assim mesmo, compadre. Ô, compadre Mildinho, cadê com a Luísa tá aí, mas você, senta no sofá pra você ver aqui, compadre Mildinho. Rapidinho. Zé João, hoje o programa tá curto, a gente vai ver, né, Zé João? Zé João tem cadeira cativa, que assiste, a gente tá lá nas quebradas das Teofilândia, setor de Teofilândia, né, Zé João? Muito bem, fica aí, Zé João, qualquer coisa a gente vai tocar aqui a musiquinha de Zé João, velho, que é amigo velho da gente, né? Já tá aqui, já tô aqui, né, em seu barriga grande, os barriga grande tá lá, né, Mildinho? Mildinho tem um bucho grande, né, vai dar um velho feio, mas é um menino de 94 anos, né? Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Adelídio do Tags, o homem do bico. Compadre Ninho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Ei, menino dos infernos, velho, né, compadre? Que gosta de confusão, esses meninos. Tá bom, menino, tá bom. Eu vou mandar ao outro rindo, né? É uma meninada, parece uma creche. É uma creche do Cosco. Aí é mentira de Dindinha, meu filho. Pronto, com a Luísa tá aí vendo com a Mildinho, com a Luísa, eu vou mostrar aqui a igreja. Só vai ter que vir aqui mais Mildinho visitar aqui a igreja que tá, né, compadre Adelídio? Visitar a igreja do bairro, tá já para inaugurar, né? Já para inaugurar, e a gente fizemos aqui um pequeno bate-papo. Mas vai, assim que o padre vai aprontar tudo direitinho aqui, ele já bateu um papo comigo lá no lixão, ele que foi fazer umas doações lá para as pessoas carentes, levar umas cestas básicas, ele e também o pastor da Assembleia aqui embaixo, não foi, compadre? Foi, compadre Mundinho chegou, tá todo mundo chegando por cá, e a situação é essa aqui. Depois que eu vou mostrar aqui rapidinho aqui a localização da igreja, tá ficando bonita, tá ficando bacana, viu, rapidinho. Vou mostrar para vocês aqui algum trecho do Rio Grande do Sul, a situação daquele trecho, viu, de gados sendo pegados de máquinas para poder tirar o caso é lamentável, só mostrando para vocês verem aí, né, Mildinho? Compadre Idelvan, R. Silva, fala aí, meu compadre, velho. O Mildinho é o menino lá do coisa, Mildinho, o menino do Idelvan Silva, é lá das casas dos passarinhos, né, compadre? Mundo dos canários, né, compadre Gil Lima chegou, chegou o Mundinho do teclado, chegou aqui Idelvan Silva, compadre Mildinho do forró, tá, chegou aqui a Delídio do sapato do furo com bico de alumínio, Zé Lima e banda, chegou, tinha até a Talzina aqui, chegou Zé João do violão, tá aqui hoje, tá Zé Lima e banda, já falei, né, com Mariane já tá aqui também. Eita, coisa acabou, tá começando a gente, a coisa aqui, cadê, compadre, deixa eu ver aqui, compadre, velho, cadê, deixa eu ver aqui. Aí, Mildinho, aqui é a igreja que tá acabando de se concretizar aqui, viu, já vai estar inaugurando aí, o padre Ricardo vai fazer uma grande festa aqui, viu. 30 metros pra minha residência aqui, viu, gente? Que não conta seu perder, pouco importa. O cabo da minha enxada era um cabo. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, a gente... Prazer de mostrar para vocês aqui, está se concluindo a igreja católica Senhor São Roque, aqui no meu bairro aqui, viu? Ela deve ter uns 3 anos que começou, talvez menos, aqui. Logo aqui na esquina aqui está a minha residência aqui, está o estúdio Coité Cultura. E aqui o padre Ricardo tá alegre, está aqui a todo vapor para concluir aqui essa igreja, né? O padre Ricardo tá alegre, que está aí na luta danada para já inaugurar aqui essa igreja, né? Aqui já tem tá ficando muito bonita a igreja Senhor São Roque aqui no bairro da Jaqueira. Porém a Jaqueira, eu vou aqui mostrar para vocês, a gente fala o bairro da Jaqueira, mas ela está muito longe da verdadeira Jaqueira, está muito afastado. Está lá embaixo, a verdadeira Jaqueira está lá embaixo, né? A matriz mesmo é lá embaixo. Então a gente é o bairro, mas ela aqui está localizada aqui, né? A igreja Senhor São Roque, aqui ó. Você subiu aqui, você sai de frente à ABB, lá na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Então é um ponto de referência para quem não conhece, ainda quer vir visitar.
chegando aqui nessas mediações, está aqui, ó. A igreja Senhor São Roque, né? Aqui, que está na luta aí, está perto de inauguração, bem localizada, né? As pessoas alegres, felizes, porque vem congregar aqui. E qualquer hora dessa aí, quando tiver no término, a gente vai bater um dedo de pilheira com o padre Ricardo, que por sinal é um padre, gente boa aqui na nossa comunidade coitense. É isso aí. Então a gente do Coité Cultura, estou bastante alegre em poder mostrar para vocês isso aqui. Mas quando chegar para a inauguração, a gente vai fazer aqui uma matéria bem feita, já com os fiéis aqui, né? E não vai demorar para se concluir aqui e se realizar aqui a inauguração aqui dessa grande igreja, né? E isso é importante. O país, a cidade, o estado que não tem religião, não tem Jesus perto, não tem Deus por perto e o povo perecerá. Então aqui está construindo mais uma casa de Deus, que é assim que diz a Bíblia Sagrada, né? Mais um tempo para falar de Deus, para falar de salvação, isso é que importa, né? Então é isso aí. A gente vamos estar por perto, de olho, curiando. O estúdio do Coité Cultura está logo ali, ó. Está logo ali. Daqui a uns 30 metros está ali o estúdio Coité Cultura. E a gente vai estar de olho aqui para mostrar para vocês. Na hora da inauguração aqui, a gente vamos estar aqui registrando e mostrando para os nossos telespectadores a importância que tem, né? O que é uma igreja, seja igreja evangélica, né? Assembleia Batista, Sétimo Dia, seja católica, é igreja. O Deus, ele é um só, não é isso? Cada um dará conta a si mesmo a Deus. Se quem estiver aqui estiver cometendo algum erro, o padre não tem culpa. Nem Deus vai passar a mão na cabeça. As suas culpas, você vai ser julgado pelo seu procedimento. Então, em qualquer igreja que você tiver, o Jesus é um só. Agora você tem que fazer o que está lá no Evangelho, né? Não matar, não adulterar, não mentir, viciado não verá o reino de Deus. Assim está lá na Escritura lá. Então, só para a gente registrar aqui e dizer para vocês, né? Honrar pai e mãe, não blasfemar contra o Espírito Santo, tudo isso está lá nos 10 mandamentos. Adorar a Deus como teu Deus fiel. E diz lá nas Escrituras o quê? E já dito lá na Escritura que bem-aventurado é a nação que o cujo Senhor é o teu Deus. Então, se o nosso Brasil aqui nós temos Deus como nosso Senhor, nós vamos nos livrar de muitas coisas ruins. Coité Cultura, é isso aí, gente boa! Eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Tu precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega no fundo que tá. Um molho de coentro, R$4. O que é que tem? Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai dar merda. Um molho de coentro, R$4, um limão, R$1,50. Vai morrer. Tá caro, né, compadre? Me deixa os limão pra quem bebe pitucilina aí, né, Roberto Cardoso? Compadre de Lima, vende-se uma porca parida emplacada 2025, viu? Se quiser nos resíduos, passa lá na Hightech, tá lá o emplacamento e a fase de pagamento, viu, compadre? Roberto Cardoso, Coscomil, tá aí mais a gente, vendo a gente aí, né, Roberto Cardoso? Muito bem, capa velho. Nós estamos principiando aqui o Coité Cultura, vamos adiantar o lado, que a gente começar. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é pirulento? Tá achando o garoto? Você é pichuruco? Ó, meu, liga e desliga. Ó, se eu te ligar, você não me telefona. Meu, quem quer conta com cuidado, rapaz, né, compadre? O compadre Gil.
Ô, compadre Gil, a situação, compadre Gil, vamos adiantar aqui só para a gente adiantar. Imagina se vocês estiverem em sua propriedade e em uma fração de segundos, boa parte dos animais... trechos aí do Rio Grande do Sul, essa situação aí, os pecuaristas perderam tudo, né, compadre? Tá perdendo tudo, apanhando os animais, suas vacas de leite, que era seu sustento, e apanhando de reta escavadeira para desocupar o espaço, a água foi embora, e ficou aí a tristeza, o prejuízo. Será que esse povo terá esperança, meu Deus, de voltar? Como é que vai ser, né? Como é que vai ser aí o proprietário falando de sua tristeza aí? Onde que se dedicamos unicamente nesse ramo de leite, né? E tenho estimadamente umas 60 cabeças, contando com aquelas 19 que acabou morrendo, né? Com a morte dos animais, o produtor afirma que vai precisar repor as vacas para poder continuar a produção leiteira. E agora eu fiquei com as vacas em lactante e as bezerras mais pequenas. Vai me fazer uma falta essas 19 vacas aí, que estavam a maioria pronta para criar, né? E vai ficar ruim para repor agora, enquanto seca aquelas 8 que estão dando leite. Ia bem essas vacas que me morreram ali, agora vai me fazer falta, né? Vou ter que repor outras para suprir aquelas, né? Sobre o prejuízo, a família ainda não tem o valor exato de quanto foi perdido, mas os técnicos estão fazendo este levantamento. E o valor dessas vacas ainda está sendo analisado ali pelo lado do técnico, né? Ainda não tem um valor preciso para te afirmar para você. Mas hoje, se você vai comprar uma vaca, não está barato, né? Com a alta do leite ali. Mas por enquanto ainda os veterinários estão fazendo laudo e eu não vou saber afirmar sobre esse valor aí. Nesta terça-feira, dia do acontecimento, muito abalada, a filha do seu Sérgio, Graziele Serbato, enviou um áudio para nós contando um pouquinho do susto que passaram. Essa madrugada deu bastante chuva e vento, e aí de madrugada a gente viu fogo na rede, assim, pela janela do quarto. Ficamos bastante apreensivos, assustados, né? Mas aí a gente tinha que esperar o dia amanhecer para ver o que ia acontecer. Era por volta de 1h30 da madrugada. Então, pela manhã a gente fez a solicitação para a companhia de energia vir fazer, né? Verificar o que havia acontecido, e a minha mãe percebeu que tinha 12 animais que já tinham vindo a óbito por conta da descarga elétrica. Aí a companhia de energia veio. E nesse momento, uma outra empresa terceirizada foi fazer a ligação da rede de energia, e nós tínhamos acabado de sair de lá perto dos animais, mas como essa companhia não tinha, segundo eles, recebido a notificação da Copel de onde era a propriedade que estava com problemas, eles foram ligar essa chave que havia caído em uma outra propriedade e deu mais uma descarga elétrica. Por sorte, nós já tínhamos vindo aqui para casa, sabe? Senão tinha morrido todo mundo. E aí matou mais 7 animais. No total foram 19 animais, tá? E a maioria delas já estavam prenhes, né? Então, um prejuízo enorme, enorme. Com a descarga, até alguns peixes no açude morreram, que ficava próximo do poste onde aconteceu a descarga, né? Então aquele galho de árvore, provavelmente durante a noite com o vento, ele foi parar aí no poste e com o vento balançou, né? Pegou nos fios de alta tensão e provocou a descarga elétrica. Gente, é isso aí, né? A situação esse mundo velho de Deus é cheio de coisa, difícil de entender o prejuízo desse povo.
estamos aqui na zona rural de Conceição do Coité, participando desse momento importante, que é o trabalho de apoio à agricultura familiar, através do programa Campo Forte. São aproximadamente já quase 2.000 famílias atendidas, com apoio ao preparo do solo para o plantio de inverno. São 10 máquinas agrícolas trabalhando dia e parte da noite, para que nós possamos atender um número máximo de agricultores e pequenos produtores de Conceição do Coité. A importância dessas máquinas que vem trazendo muita coisa para o agricultor, porque antes, quando não tinha essas máquinas, esses tratores, a gente plantava pouco, tinha dificuldade. Agora hoje não, depois das máquinas ajudou muito. Quem plantava pouco planta muito, não perde o tempo. Tinha vezes que a gente plantava, demorava, plantava já no fim, perdia. Hoje não, as máquinas estão aí começando cedo. Esse ano vai ser bom, vai ter muita plantação, se Deus quiser. Quando estou viajando, cruzando campos e serras, meu coração se alegra. Se passo por minha terra, o rincão é mais florido, a natureza é mais bela. Gosto de minha querência, por ser risonha e florida, onde vivi em criança. A minha infância querida não sai de minha lembrança. Aquela gente amiga, vamos sorrir e cantar. Quem está triste se alegra. Ah, é a vida dos pantaneiros aí, né? Atravessar aí esses animais, uns profissionais aí do campo aí, né, gente? Aí atravessar nas enchentes aí dos rios. E esses caras atravessados, né, compadre Oscar Mascarenhas? Aí são profissionais de categoria, né? Categoria, como é que eles conseguem a nado, né? Vai esse pessoal com a barca aí, com os barcos, dando apoio aos animais, fazendo essa travessa aí. E isso acontece, né? Todo ano no Pantanal tem essa labuta do homem do campo, né? Do sertanejo. Vida triste ou vida alegre, a vida do cancioneiro, sorrindo às vezes com mágoa, cantando com desespero, bebendo de todas as águas do nosso chão brasileiro. Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha linda, cantando que conheci. A minha prenda querida viverá sempre comigo o resto de minha vida. Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra. Tem um pra coragem pra tudo, coragem pra tudo, né, Oscar? Para Oscar, acaba num cavalo desse aí, no rio, chega tá quieto, né? E ele vai rimando de acordo da maré, vai uma remando, esse apoio das barcas na lateral. Os campeiros aí, e aí atravessando essa turma de gado aí, a boiada por inteira, né, gente? E os animais, vai um se quebrando as águas, os outros vai seguindo na mesma direção, e isso dá a eles um guia, um lead. Vai um na frente, dá o cavalo na frente, e o gado acompanha, como é inteligente, né? Como ele sabe que ele pode acompanhar aquele vaqueiro ali, né? E assim vai, né? Assim vai, ajuda aí o menininho ali ajudando, empurrar o boi pra lá. E as coisas de Deus é tudo bem feita, né? Tem um jeitinho, tem sempre um jeito de resolver a situação da vida ali, do camponeiro, né? Camponês. As minhas lágrimas secaram para sempre. Sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais esta ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios. Sempre, todo ano, né, Levi? Levi entende um pouco também aí, é estudioso. Sempre, todo ano aí no Pantanal tem essa labuta. Os vaqueiros comem esse moído, né, para atravessar os animais
da enchente para outra parte mais enxuta. É assim que essa galera trabalha aí. Olha lá, o vaqueiro tá segurando aí o boi ali, ó, para não afogar, né? O cavalo com mais resistência um pouco, cabeça mais erguida, vai encostando o outro para ajudar. E a água não tá fácil não, né? A água tá chegando segura. Os animais estão, alguns deles já conseguindo sair. E isso é a lida lá do pessoal do Pantanal, né? O Pantanal. E aí o fazendeiro precisa dessa turma, porque máquina não vai fazer essa travessia aí, né? Não tem como, tem que ser o vaqueiro, tem na unha do cavalo e na coragem desse povo aí. Gosto de minha querência por ser risonha e florida, onde vivi em criança. A minha infância querida não sai de minha lembrança. Aquela gente amiga, como sorrir e cantar, quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. Assim, né, Levi? A vida é assim, já outros cantos, a enchente vem e já faz isso aí, Rio Grande do Sul, outros lugares conseguem atravessar os rios e não morre ninguém, outros lugares pega de surpresa, como aí aconteceu em vários pontos do Rio Grande do Sul, essa situação que deixou os seus produtores aí com uma perca muito grande, né, o seu desenvolvimento, a sua prosperidade estava aí, né, de sustentar a família, gado leiteiro. E aí foi embora, né? Fica esses animais percam aí. Então aí sendo enterrado por reta escavadeira a quantidade de animal. E aí não se sabe como é que esse coitado vai poder se reerguer. Só Deus mesmo, né? E foi eletrocutado, né? Quando a chuva chegou, os animais estavam tudo presos. E aí houve um curto-circuito geral. O Jefferson Almeida chegou por cá. Um curto-circuito geral e aí todos esses animais que estavam no curral, 18, 19 cabeças ou mais, fora os bezerros, morreram todos. Segundo o relato aí, na lagoa por perto aí, onde eu sofri o choque, diz que milhares de peixes também amanheceram mortos, de acordo com o curto-circuito, né? Descarga de energia deve ser energia de uma voltagem muito alta, na hora da tempestade, da enchente, o posto, né? A água subiu, chegou até o posto e aí entrou energia com água e não dá certo, né? E aí estão removendo os corpos dos animais, tá aí toda a imprensa, né, compadre Cardozinho? Tá toda a imprensa aí, o pessoal dos seguros, da Eletrobras lá, o nome é Eletrobras, Coelba, não sei como é que chama lá. Segundo o relato aí, estão fazendo a verificação. Se Deus ajudar que a empresa arque com a despesa, esse pecuarista vai ter pelo menos uma parte desses animais para ele poder, né, compadre Noélio, repor o seu prejuízo desses gados leiteiros e com curto-circuito dentro do seu curral por conta da enchente, né, compadre Jaime? Por conta da enchente que causou esse curto-circuito, alta tensão, muita voltagem, segundo o relato aí a gente baixou o áudio um pouquinho da imprensa que a gente apanhou esse vídeo, né, a internet tem essa facilidade. Então, esse portal do Agro aí, Sou Agro, né, que é esse portal aí. Então, a gente baixou o áudio aqui para a gente já ouvir o relato. E a filha desse produtor disse que na hora 1h30 da manhã, na hora que a água veio subindo de uma hora para outra, assim, com tanta chuva, ela viu um clarão, deu aquele clarão tipo um relâmpago e as luzes apaga, acende, e nesse meio tempo, fora do curto-circuito, que deu próximo da casa, no poste, no curral, que matou todos os animais. Inclusive até os peixes da lagoa por perto, no relato dela, amanheceu milhares de peixes também eletrocutados dentro do rio por conta da enchente e esse curto-circuito. Então a perca é muito grande, Rio Grande do Sul passa uma situação nunca vista antes, né? Cada trecho tem um vídeo, tem uma história, uma situação, e a gente não sabe quantos anos vai levar para isso
esse estado, essa cidade lá se recompor. Não é fácil, a gente só tem pena, né, se solidariza daqui, mas não resolve muito, a gente não tem muito o que fazer. Quem tem que fazer com isso aí é o governo federal, o Estado, né, o dinheiro público é quem pode ajudar esse pessoal imediatamente, repor aluguel para essa turma que perdeu casa, família que foi perca aí, foi embora. Pior foi para quem perdeu seus filhos, e mulher, e marido, como a gente viu aí, né, de ter pessoas em cima das casas tentando se salvar e a água pim levar, não dá tempo. Então a vida é essa aí. O mundo, a natureza, ela tá revoltada, né, compadre Jaime? Biagem chegou, daqui a pouco, Biagem, o bambu vai gemer. Daqui a pouquinho, fase do dia. Então é isso aí, gente. Aí é mais dessa história aí do Rio Grande do Sul, passa por um momento muito difícil. Esse pobre coitado aí, ele vivia do leite. Ele vivia do leite, pecuarista, mais leite, né? Gado de leite aí. Então perdeu. Dizer que todos morreram. Não ficou ninguém. No ditado dele aí, né, Daguinho? A gente já ouviu o áudio da fala dele aí, da filha. Todos, não ficou ninguém. Mas aí o gado não morreria afogado porque estava numa parte mais alta, mas a água subiu 1 metro e pouco para dentro do curral. E um posto, quando a água subiu, fechou um curto-circuito em alta tensão e aí matou tudo, não ficou ninguém, né? A tristeza é grande. E a moça disse que eles, quando viram o clarão, não ficaram imóveis dentro de casa, escureceu e chuva, muito vento, muita tempestade, e quietou, silenciou. Quando o dia amanheceu, eles foram abrir as portas e foram olhar. Quando chegou no curral, esses animais tinha todos mortos. Aí deu outro curto-circuito, eles tinham acabado de sair de frente do curral, dizer que até eles iam morrer. Inclusive, na lagoa ao lado, onde o posto fechou o curto, os meio mundo de peixe também foi eletrocutado. Aqueles peixes que estavam ali na casa de margem do riacho, próximo ao posto. Olha o posto aí, esse Godo Sereno aí, olha ele aí. Então, até morreu muito peixe, no modo curto-circuito. Então aí, aqui o lado aqui, né, se vocês podem ver, se eu ver se dá para mostrar vocês aqui, eu vou tentar achar aqui. Eu vi aqui tem uma turma aqui, que é o pessoal do seguro, que vai analisar se vai, né, a empresa da energia vai repor para esse coitado aí, reerguer a vida dele. Então o Rio Grande do Sul passa por um momento muito difícil, nunca visto na história. Já teve enchente, mas a esse ponto de causar um dano desse aí, né, Zé Carneiro? O mundo é assim, né? Cardozinho da Bahia, compadre Jorge, o Ato está aqui mais gente, Daguinho chegou por cá, Camila Araújo, Deus abençoe Camila, está lá vendo a gente. A filha de Nilson Santana está lá vendo a gente, que não é besta nem nada, né, compadre? É isso aí, a vida é assim. Enquanto isso, né, compadre, um salve aqui já consegue, do Pantanal já consegue a travessia aí, e já os vaqueiros conseguem, compadre, já atravessar esses animais, e não morre ninguém, né? Porque aí o homem está preparado, o homem preparou a travessia, entendeu? Então é assim, o mundo é desse jeito. O Pantanal todo ano tem essa labuta aí, e esses vaqueiros são os verdadeiros heróis. Vida triste ou vida alegre, a vida do cancioneiro, sorrindo às vezes com mágoa, cantando com desespero, bebendo de todas as águas do nosso chão brasileiro. Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha linda, cantando que conheci a minha prenda querida, viverá sempre comigo o resto de minha vida. O vaqueiro desse aí, o caba velho aprumado, porque o caba no cavalo, o cavalo está ali ajudando, ele está ali ajudando aqueles novilhos que está com a cabeça mais baixa, né? Ele vai lá, dá um apoio e cavalo velho depois comeu, né? Cavalo velho. Aí tem todo esse apoio, né? As barquinhas do lado, o gado cega o vaqueiro ali. O rio não está cheio, o rio não está baixo não, né? Então é isso aí, né, compadre Zé Albino? É isso aí. É como diz aqui o compadre Jaime. É tragédia por todos os lados, né, compadre Jaime?
Então o mundo é assim, segundo os biólogos, vocês sabem, então diz que o mundo vai faltar água, não vai ter água potável para beber, a gente não consegue entender tanta conversa desse. É por isso que Deus está triste, ele sabe muito de sabedoria do homem demais, e aí acaba ficando desorientado. Aí, o menininho vai tangendo o boinho pro lado ali, para pegar o rumo dos outros, né? E aí vai levando com o parabéns e vai atravessar os animais, né? Vai salvar. No sorriso da mulher querida, as minhas lágrimas secaram para sempre. Sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais esta ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo com respiração. De boca a boca, só o amor vale tudo na vida. Só o amor é a inspiração. Sem amor a esperança é perdida. Por amor escrevi esta canção. Só o amor. Esses cabos aí que o Parabino, esses cabos aí gosta do campo, gosta. Aí os caras tá conseguindo sair ali, né? Esses vaqueiros gostam do que faz, né, Chima? Gosta. Na minha fazenda mesmo, se eu tivesse uma fazenda, eu queria um vaqueiro assim, pelo menos com um bonezinho na cabeça para simbolizar a coragem, né? Enfrentar um rio desse aí, os cabos não tá nem aí, não tá nem aí se é fevereiro ou se é janeiro, né, Miguel? Ei, mundo velho, gente surpresa. Encontrou com Jesus e adivinha que amanheceu cheio de gás. O que foi, Biagem? O que foi? Não vou te não, porque eu uma preguiça. Ai. Esse negócio de dizer que pra cavalo velho capim novo, acho que não, viu? Por isso que tem muito velho com dor de barriga aí que o Zé vai querendo comer capim novo. Olha, cuide. Vai morrer gente. Tô aqui, ó. Aqui em Cuscobil, em Santana. Em Santana do Cuscobil, do Sertão. Tô trabalhando aqui, ó. A enxada, fiz o cabeçote da enxada e tá aqui trabalhando. Não pegou mais fogo não, né? Mas eu já olhei a água hoje, não fez não, viu? Tchau, obrigado. Viu. Aqui, ó. Vai cuidar. Um pedacinho. Vale cuidar. Vá. E bom dia. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, dia de TBT. Eu lembrar os vídeos tops que mais bombou. E dizer a vocês, curtam lá, compartilhem, comentem, me ajudem, viu? Deus abençoe a todos e um ótimo dia a todos. Cuida! Bom dia. E a frase de hoje é: ter muita testa oleosa se achando mente brilhante. Cuida! É ao vivo, viu? Isso aí. Veja os 3 reis magos. Aqui do Batuquerê. Viagem do baixo. Dia da marcação. Bora pro viagem. Ave Maria, diga não, viu? Rapaz, você é tristeza, viu? 3 homens desmantelados. É por isso que a rede social está queimando os computadores tudo. Se aveste não. Aí, Santana. Vai dentro. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste. Bora, viagem. É da sua casa. Se aveste não. E a burria da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não. Amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não. Toda caminhada começa no primeiro passo. Deixa o som que a gente vai levar música. Mas o sucesso do Batuquerê.
Muito bem, ficou comigo. Aqui na Hightech Informática. Eu me chamo Felicidade. Eu gosto muito de mim. Ando solto pela cidade. Ninguém me segurar, que hoje eu tô afim de festa. Festa. Toca esse reggae aí. Batuqueira linda, linda. Traga esse jovem pra mim. A minha saudade voa, voa. Hoje é dia de ficar à toa. Não tem hora pra soltar. Hoje eu tô que tô em água, tô à toa. Tô em água dura, véi. Mas tô de boa, não vai ter. E aí? Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Não. Você é pirulento? Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Prata, que tem, tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega no fundo que dá pra... Um molho de coentro, R$4. O que temos? Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Por quê? Vai dar merda. Oh. Um molho de coentro, R$4, um limão, R$1,50. Vai morrer. Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se aposta de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Vamos estar participando do forró, vai ser o forró do Naribom, lá do Parque de Santana. Vai ser lá no dia 18, viu, gente? Aí na região brasileira. Nil Santana e Java do acordeon. Cansei de me perder no caminho dessa madrugada. Ter irmão da lua, chora na calçada. Amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora. Não, a vida passa no romper da aurora. E no piscar de olhos a gente está sozinho. Coração tá cansado, ferida, abandonado, tá perdendo amor, querendo sonhar. Nevoeiro bonito, oh, como é vem a trovoada. Oi, como é vem a trevoada, e como é vem a trevoada. Ei, nevoeiro bonito, ei, como é vem a trovoada. Ei, como é vem a trevoada, ei, como é vem a trevoada. Ei, como é vem a trevoada, ei, como é vem a o jegue dele se soltou. Biagem foi mexer com o velho lá, o jegue lá no Riacho do Martinho. Diga ele que veio-se embora que o jegue dele se soltou. Pega, filho. Pode dizer ele. Sai daí! Tá difícil, tá difícil, tá difícil.
Hoje eu não valho o que o gato enterra. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. Cansado de tanto esperar a felicidade, saí à sua procura no mundo sem fim. Tão depressa então me deparei com a realidade. Vi que ela existe para todos, menos para mim. Os amores que tive na vida todos me deixaram. Juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Juramento não dá muito certo não, né, Viagem? Não dá certo não. Boa noite, indo bucha grande. É os meninos bonitos. Feio, Né, que pajado. Ei, é quem, menino, que tu tá vendo aí, filho de Coscobel? Sorri não, né, Biagem? O Biagem tá mandando um abraço aí pra o pessoal que tá lá, mas ele lá vindo Coscobel, né, compadre? Quem é que tá aqui? É Lenildo Lima aí, Jubileu e Juca. Tá aí junto que nem beijo de bode, né? Esses meninos teimosos aí. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É assim mesmo, Deus né, é mais. é assim mesmo. Deixa pra lá, não se importa não, que é desse jeito. Meu filho, olha o bambu, vai. Biagem disse que esse ano que vem, né, Biagem, vai plantar um feijãozinho, é pra poder ver se ganha uns trocados pra comprar uma mobilete que tá de pé. Pode vir. Ele não vai, não. Vai que ele tava limpando na enxada, o tampão da coisa dele pegou fogo, foi, Biagem? Ele consertou o carburador. Rapaziada, é que pode Biagem, velho. Biagem vai dar um velho feinho, mas é um menino bom, danado. Sofrido, né, Biagem? O coentro não tá barato, né, Biagem? Ele tá aborrecido com o preço do coentro. Eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Onde é que tu tem tudo que você comprar? E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega lá no fundo que tá pra... Um molho de coentro, R$4. O que é que tem? Aí vai morrer gente. Ele mudou com Jesus e adivinha que amanheceu cheio de gás. Pobre de Biagem, faz de tudo. É motorista de carro alternativo, vende gás, limpa de enxada, vende cachorro a murro, né, Biagem? Bernardo, Viva Mar, tá lá vendo a gente. Olha, Biagem, deixa eu ver aqui a frase do dia. Cadê? Falo, velho. Capim novo? Uma preguiça. Ai. Fala dos velhos, por ver. Esse negócio de dizer que pra cavalo velho, capim novo, acho que não, viu? Acho que tem muito velho com dor de barriga aí querendo comer capim novo. Olha, cuida. É aqui, ó. Aqui em Coscobel, em Santana. Em Santana do Coscobel, do Sertão. Tô trabalhando aqui, ó. A enxada fiz o cabeçote da enxada e tá aqui trabalhando. Mas eu já olhei a água hoje pra não ferver de novo, viu? Tchau, obrigado. Muito obrigado. Aqui. Adianta aí. Então um pedacinho. E bom dia. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. Hoje é quarta. Dia de TBT. É lembrar aqueles os vídeos tops que mais bombou. E dizer a vocês, curtam lá, compartilhem, comentem, me ajudem, viu? Deus abençoe a todos e um ótimo dia a todos. Cuida! Bom dia. E a frase de hoje é: ter muita testa oleosa, se achando mente brilhante. Cuida! É ao vivo, viu? Fez os 3 reis magos. A audiência, quando bota Biagem, vai lá pra cima. Com o Pazói tá aí, borracheiro, né? Pazói vai dar um velho feio, não vai, compadre? Ou não, é bonito. Aí é feio, eu conheço. Biagem diz que você é bonito, Biagem. Aí é feio, eu conheço. Eu conheço de longe, mas não é muito feio, não. Aí é mentira de Dindinha, meu filho. É, compadre Zóinho, né, Zóinho? Esse cara vai de mentir, viu? Não, estão dizendo que Zóio é bonito, mas Biagem diz que ele é bonito. Eu acho que não é essas belezas todas, né, compadre? Aí é feio, eu conheço. Eita, as meninas de uma língua danada, né, compadre? Vamos sorrir não, que a vida é... Sabe de nada.
de nascer. Cala a boca, tá ao lado aqui, pirralho. A confusão dos infernos, velho, aqui. Eu quero saber de preço de preá, não. A galera reclamando aí do preço da gasolina, que subiu demais. Sim. E o preá que eu comprava aqui no entroncamento aqui. Você quer que tem o preá? Saindo de Delmiro. Era 5, o preá já tá de R$15. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, É hein? assim mesmo, compadre. Come quem puder, né? Boa noite, indo bucha grande. Só tem barriga grande aí. Os buchudos, né, compadre? Coité Cultura com Nil Santa. Bora adiantar, bora, vamos. Faça as suas compras em Cetrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Coité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cetrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Vagabundo, ladrão sem vergonha, velho safado. Onde é que a rádio que você tá? Onde é a rádio? Eu quero saber, eu quero saber a rádio que você tá. Vamos, André. E agora foi pego roubando microfone. Cabra safado. Tome vergonha na sua cara, velho sem vergonha. Você não tem vergonha não de meter no pulso que não é seu. Aí, tomaram o microfone, seu velho safado. Seu filho de uma puta. Filho da puta é você, seu filho cabrunco. Seu sorriso bonito, trago na lembrança de tudo que passou. Fiquei parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viagem pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente. Diz pra onde você foi e se vai voltar depois. E se vai voltar depois. Dê uma chance de te ver mais uma vez. Eu não suporto mais sentir a solidão. O seu amor é tudo que preciso ter. Não posso mais viver. Tirar essa música aqui, se eu tirar essa música, nega o pai Romildo Lopes Carneiro, boa noite aí, Nil Santana, estou aqui no povoado Serrote, lá, mais 4 MM, que é MM, entendi, MA, MQ, MJA, né, compadre, MJA. Romildo de Coita Serena, tu tá fazendo o que aí, compadre? Para o Milho. Lenildo Lima, pergunta aí, compadre Biagem, porque é que ele come tanto e uma orçada dessa, né, compadre? Compadre Biagem. O pai Biagem foi trabalhar na construção civil ali em Carnaíba, e mais entrou um negócio lá e atrapalhou ele largou lá, cadê? Aí, ó, tem um negócio de um demônio lá debaixo do balde, ele largou o serviço, tava até gordinho um pouquinho, mas não teve jeito, sei que foi isso não que aconteceu não. Não fica do balde não, seu pé.
Muito não. Tried it. Tá com gosto também, Bial? Tenha paciência, Bial. É por isso que ele não gosta, meu amigo. Não tem alguma coisa puxando ele. Sorri não, filho de Deus. O pobrezinho não tá legal aí, né, E esse maluco aí jogando água dentro do riacho pra lavar as cuecas, onde é que tá botando sabão? Tá tudo doido, povo. Que foi, galo? Vai morrer. Vai dar o furungo aí, vai me estatalar. Pufo. Mas não levanta. Quem é Raquel? Rapaz, um tapa desse no meu pé do vidro, compadre Jaime, é desquito. Não. Olha pra isso, olha que vai arrancado, olha. Quem é Raquel? Você tá maluco, Raquel? Quem é Raquel? Esse telefone é o seu, eu coloquei uma capinha nova pra você. Que tapa da desgraça. Desculpa, pode voltar a dormir. Desculpa o quê? Não, seu Luiz. Pode voltar a dormir. Depois dormir. Desculpa. E aí? Um tapa. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Raquel, foi Raquel. Fecha no garoto. E se vai voltar depois? Volta o barrão, volta o barrão. E se vai voltar depois? Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Me dê uma chance de te ver mais uma vez. Padre Jaime, o cara foi se aparecer com o Padre Jaime, viu? A menina tava lá, mas o avô foi trocar o pneu aqui. Eu tenho as manhas, não é? Aí ele foi pra se aparecer, o velho desceu do carro e tinha uma menina bonita do outro lado. Aí o borracheiro queria se aparecer pra dizer que era o caba bom pra coisar. Olha o resultado aí. Não, isso é a instrução de um profissional. Não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Isso aí já é. Coitado, senta, levanta. Doce, doce como mel. Não, moço, não olha não. Eu não suporto mais sentir a solidão. O seu amor é tudo que preciso ter. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Estamos aqui na zona rural de Conceição do Coité, participando desse momento importante que é o trabalho de apoio à agricultura familiar, através do programa Campo Forte. São aproximadamente já quase 2.000 famílias atendidas, com apoio ao preparo do solo para o plantio de inverno. São 10 máquinas agrícolas trabalhando dia e parte da noite, para que nós possamos atender um número máximo de agricultores e pequenos produtores de Conceição do Coité. Ai, tuberculoso, maconheiro descarado. Porra, boa água, porra. Tu é meu primo, ei, e outra, você é maconheiro, Lei.
feio. Não fala assim não, não der do seu primo não, senão ele vai ficar apinriado com você, né, pai? É, pai Jaime, vai ficar apinriado. Fica tratando o pobrezinho desse jeito aí, não pode ser assim também não. É, mundo velho sem porteira, né, pai Jaime? Mundo velho sem porteira. E a gente não tem jeito a dar, né? Tem que levar do jeito que tá, porque a vida é desse jeito mesmo. Somente as tristes lembranças comigo ficarão, e dos beijos fingidos agora só recordação. Caminhos e rumos incertos, sozinho eu sigo. Não tenho esperança de nada pra levar comigo. O dia é meu companheiro, clareia o caminho. No colo da noite adormeço, chorando sozinho. Não chore não, que não tem futuro, netinha. Não adianta estar chorando, relembrando o passado, que aí é perca de tempo, né, pai? É muito difícil as coisas, mas a gente... pai Jaime, a gente aqui pode surgir um pouquinho, mas o pessoal lá do Rio Grande do Sul, só Deus e eles sabem o que estão passando, né, pai Jaime? Só ele, Deus e eles, né? Então aí as pessoas brasileiras tá aí no avião, existem empresas particulares aí, empresários, né, ajudando lá, descendo para lá, levando alimentação. Isso é bom, né? Isso é bom. Quem pode ajudar os ricos mesmo, os empresários que têm coração aí, pode Neymar ajudou aí, um monte de gente aí, famosos aí, estava contribuindo lá, descendo até as aeronaves deles mesmo, em particular, né? A gente viu aí um monte de empresários se sensibilizando. Mas aí a gente, Deus abençoe esse pessoal aí, para ajudar as pessoas mais carentes ali, porque não é fácil não, né? Não é fácil não. Vamos tocar a vida para frente, vamos adiantar, não dá para a gente ficar se lastimando, não. Atrapalha a gente também, a gente fica com um senso de humor meio apirrinhado, né, moço? E é isso mesmo, mas a gente sabe que quem está lá, vivendo aquele momento, não tem sido fácil não. Não é isso, compadre velho? Não é fácil de jeito de qualidade, né, com o Manezito está por cá vendo a gente, Mildinho está lá vendo a gente mais com Maluria, lá no sítio Tiririca, lá no Tiririca, vendo que lá está um frio do Coscobil lá, tem 2 cobertas. Tem um ditado que Deus só dá a coberta conforme o frio. Acredito que essa conversa é meio diferente, né, Mildinho? Essa conversa não bate muito forte, não. Esse negócio de dizer que a coberta é igual, essa conversa não dá muito certo. Tem muito buraco e o frio está passando demais. Os padecimentos e no sofrimento dos trabalhadores que estão dando a vida todo digital e passam mal pelos motores. Vários cortadores enfrentam barreiras, levando as peixeiras horríveis boladas. Com pouco tempo é o sangue pisando e o povo chorando e olhando as furadas. Vai o rezideiro tirar o resíduo, ficar enlouquecido, amarelo e cansado, que com pouco tempo já está sofrendo e o povo sofrendo todo embabuçado. Começa a dizer: eu não vou morrer nesta profissão. Trabalho que fico de pescoço duro, não faço futuro e nem junto costão. E a fé de sonhos que já tem se dado precisa cuidado e muita atenção. Aí a música de Compadre Canarinho, na voz de Mildinho e seu neto, né, Mildinho? Aí na voz de Mildinho
e de Yuri, né? O Mário Vanusa chegou pro carro, Gil e Cia, Coscomeu. E o Gil tá por lá, vendo a rede aí, com o Padre Gil, lá no Teofilândia, na terra de Comadre Vanusa, viu, Comadre Vanusa? Com o Padre Gil, Gil do teclado, Gil e Cia, menininho de bom, vai dar um velhinho bonito, né? Gil vai dar um velho bonito, graças a Deus. Aí é feio, eu conheço. Você não conhece de jeito nenhum, né? Esse pobre, esses meninos se metem demais, né, compadre Gil? Fica desfazendo. Tem uma desgraça dessa, né? É, não pode fazer assim também não, né, compadre? Chegou, oi, compadre. É, boa noite, indo bucha grande. Não tem bucha grande hoje não. Hoje... Aí é mentira de Dindinha, meu filho. É assim mesmo, compadre. É os meninos que ficam Aí é feio, eu conheço. José Wesley é feio, menino, tu acha? Aí é feio, eu conheço. É, compadre, velho, tá, compadre José Wesley, Nilson Santana, estou aqui na minha humilde Aroeira. Tu acha que a Aroeira é humildezinha, compadre? Compadre disse que lá ela não é humilde, mas humildade tem lá, né, compadre? Compadre José Wesley tá vendo aí. Então, compadre Gil e Cia aí, Teofilândia, tá pertinho com o Mário Vanusa. O Mário Vanusa ele conhece, viu, compadre Gil? Talvez você acha até que conhece, filho do compadre Vernei, com Maluri. Ele é prima de compadre Zé João, do violão, né, Gil? Gil conhece? Conhece. O Gil, já você vai vir por aqui. Aqui vai ter a festa da igreja, viu, Gil? Chamar com o Mário Vanusa para vir mais com o compadre, todo mundo aí. É do meu bairro aqui, só dá 30 metros pro estúdio do Coité Cultura aqui, está acontecendo aqui. Já vai ter a inauguração dessa igreja nova aqui. Do padre Ricardo, um padre amigo danado do povo, e está aí lutando, coitadinho, tem 200 dias, 60 meses lutando aí para realizar esse sonho aqui no bairro, né? Essa igreja que tá se concretizando aqui, está ficando bonita, falar a verdade, né, Gil? E aí o convite vai ser feito, né? Conhece todo mundo aí, né, compadre Gil? Conhece a gente toda aí. Muito bem, e a gente vamos mostrar na hora que tiver a inauguração. Ela é um ponto de referência para quem sai lá da avenida, vem direto da ABB, já sai aqui na igreja, né? Para o povo que vem, já existe, viu, gente? Já existe cultos toda semana aí. Lá tem no outro lado da igreja já existe um templo lá de congregação há muito tempo. Só que o padre não é besta de nada, tem espaço à vontade, fez primeiro lá um templo para começar as congregações, depois começou a construir por cá e está bem adiantado aí, né? Está bem adiantado. E a gente vai, quando for inaugurar isso aí, a gente vai fazer um fé de Deus, fazer uma matéria boa, mostrar para o povo, né? Que, na verdade, essa igreja hoje, aqui o dia de domingo, dia de missa mesmo, aqui ela está. O bairro aqui não tem onde botar carro, porque ela está trazendo toda a sede, o pessoal da sede está vindo congregar aqui, né, padre Ricardo? O padre Ricardo está alegre, eu fiz essas imagens ontem aí, a gente está mostrando para o povo. Uma referência, compadre. Porque quando vai mostrar uma coisa de rua, de praça, todo mundo mostra, né, comadre Vanusa? Uma festa, um carnaval, uma micareta, um negócio. Por que não mostra a igreja de Jesusinho aí, ó? Bonita, a cor bonita, tô achando que tá ficando bonito, né? Por que não mostra também pro povo vir? Dizia vovô, meu filho, é melhor construir uma igrejinha do que um bar, né, Gil? Que o bar então umas cachaças, uns negócios, aí chega em casa à tarde, a mulher mete lá a porta na cara, ele volta para trás, volta, seu furungo. O que é que você quer aqui, né, compadre? O estúdio do Coité Cultura está logo ali, ó. Está logo ali. Daqui a uns 30 metros está ali o estúdio do Coité Cultura. E a gente vai estar de olho aqui para mostrar para vocês, na hora da inauguração aqui, a gente vamos estar aqui registrando e mostrando para os nossos telespectadores a importância que tem, né? O que é uma igreja, seja ela, é isso mesmo, seja ela católica, evangélica, cada um vai para a igreja que acha que é importante, portanto que está lá seguindo os mandamentos, né, compadre? Né, compadre Vanusa? Pronto, não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Não vai mentir não, senhor Coscoveiro, não vai mentir não, que Jesus, o padre está mandando você mentir, não está mandando você jogar baralho, o pastor também não manda, nenhum desses ensinamentos aí manda, né? Não vá principiar querer apanhar a bicicleta dos outros, que estiver na calçada, e lá no céu você vai voltar de cabeça para baixo e não tem futuro, né, compadre, velho? Bora adiantar o lado? Pois é, gente, tá bem localizado aí, né? Ô, compadre José Wesley, compadre Nícia, né? Manda um abraço aí pra dona Mário, aí nos algodões, né? E o seu filho, o Jorge, né? Tá lá em Feira de Santana. Ô, Jorge, quanto comeu? Tá vendo a gente? Ô, compadre Gil, obrigado, viu, compadre Gil? Pela audiência aí, mais a gente, aí, Gil e Cia.
aí na Estelfilândia vendo a gente aí, né, beijo, tem nada, né, compadre Gil? A gente bate uma pilera, mas com o compadre Gil. Que eu vejo que é isso aqui, que mulher bonita é essa aqui. Eu sou tropeiro e adoro esta vida. A gente vai para onde quiser. Não tenho amores, querência nenhuma. Eu nunca me prendo por uma mulher. Se prende o quê? Do que? Né, o pai Jaime já botou a mão nos olhos ali. E com o pai Jaime disse que paninha, essas músicas tem me acabado. Eu tô sentindo o Goiás Cultura aqui com um litro de pitu debaixo do sofá e 2 litros de limão. Mas o limão tá caro, viu, compadre? Diminua que o limão, Gil, tá caro. E o que tá dizendo aqui é Pigolim. Pigolim tá muito satisfeito com o preço do limão. Ô, Jaime, não beba assim. Eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Prata que tu tem, tudo que você comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega no fundo que tá Um molho de coentro, R$4. Ai, que delícia. Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai dar merda. Um molho de coentro, R$4, um limão, R$1,50. Vai morrer gente. Vai morrer gente, tá bem, compadre? Vai morrer gente. Ô, compadre, deixa eu ver aqui a mensagem. Compadre Wesley, a quadra poliesportiva aqui do Distrito de Aroeira está bem adiantada, né? Marcelo cumpre com as suas palavras, ele tem que cumprir, filho, tem que ir daqui para lá, né? Ele só pode inaugurar aí até que data, deixa eu ver, Jesus, Nossa Senhora do Parto, Maria José das Conceição, Caio São Freio Damião, só até mês de julho, né? De julho já era. Para lá não pode mais, quem tem que inaugurar só pode ser os outros, o seu secretário de esporte, de educação, mas ele não pode. Então ele tem que se virar para entregar aí, né, compadre? Entregar essa quadra aí pro pessoal se divertir um cadinho. Não é isso mesmo? Tomara que cumpra, né? Tem que cumprir. Até aqui tem cumprido, né? Tem feito seu papel, até no momento, né? A gente acredita que ele não vai frear numa hora como essa, né? Vamos ver. Lembrando a vocês que a gente vai estar de sábado agora, né? Sábado agora 8, lá no Forró de Goiabeira. No forró lá. Vai ter lá Nil Santana e Jabas do Acordeon. Vamos estar lá juntinho e vai ser um forró do Popocó. Roda vento me carrega na magia. Tô criança nos seus braços, chorando de alegria. Roda vento me. Cansei de me perder no caminho dessa madrugada. Ter irmão da lua, chora na casa. Já eu vou tocar meu forró aí das velocidades dos pneus redondos aqui, né, compadre? O compadre José Wesley está dizendo aqui que a inauguração será aí da quadra mais ou menos em 2025, né? Marcelo Prefeito, novamente, com fé em Deus. Não acho que não demora tudo isso, não, compadre. Diz qualquer coisa aí para me alegrar, que eu acho que para não demorar tudo, não, porque estou com umas bolas aqui para dar lá por menino, com o compadre Wagner Rama aí. Tá com umas bolas para enterrar no dia do inauguração, antes de dar por menino jogar bola aí a semana toda, não parar um minuto, né? Por amor de Nosso Senhor, compadre Ed. Busca aí o pessoal aí para ver se nós a gente inaugura isso antes, né? A quadra poliesportiva das Aroeiras, né? Vamos ter mais fé aí, né? Aqui estamos aqui com essa vontade toda aqui, né? Com o Barnesito aí, Cardozinho, Coscomeu, Cardozinho do forró, né, Cardozinho? É isso mesmo, a gente não é beijo nem nada. Mas a gente torce que dê tudo certo aí, né, compadre? Né, compadre? Vai dar certo. E aí? Foi. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é birulento? Fecha no garoto. Você é pichuruco? Ô, meu, liga e desliga. Ele é pichuruco daqui a 2 meses, né, compadre? Daqui a 2 meses... Aí agora a discussão fica aí, os dois disputando aí, 2 meses, né, compadre? Compadre, cobrar por isso aí que vai
demorar. Não, compadre Wesley, não vai demorar não. Fique na sua, que a gente vai adiantar aí, não vai ter futuro, tem gente demorar tanto assim. Né, compadre Gil? Compadre Gil disse que nós estamos aqui carentes desses forró tradicional. Compadre Gil, leva a gente pra tocar aí, filho. Leva aí o Cardozinho da Bahia, os três reis magos. Nós misturamos os 3 sons. Tu tem som, eu tenho som, o Cardozinho tem som. Bota na carroça aqui, leva um cuscuz. Convida o pessoal aí, nós toca aí, né, Cardozinho? Nós toca, nós não tem isso não, mas Cardozinho é quanto o cabo tiver no bolso, né? Inclusive quem me ensinou isso foi Zelinho lá do Peba de mãe, né, Zelinho? Que o Paliete tá dizendo aí, compadre Wesley, que tá bem adiantado, compadre Wesley. Ô Wesley, a quadra vai, Zelinho vai pegar no gol, não vai, Zelinho? Vai pegar no gol. Vai pegar no gol. Vamos adiantar aqui o lado, né, Zelinho? Zelinho, você viu, né, Zelinho? Viu. Zelinho é curioso, ele tá sempre internetizado. Aqui foi uma situação terrível, né, Zelinho? O que aconteceu lá com esse pecuarista, ele perdeu os seus gados eletrocutados aí, apanhando de reta escavadeira. E aí um poste estava no meio do curral. Para as fazendas tem energia elétrica, né? E a água do rio subiu muito e veio para o meado do posto. E aí teve esse curto-circuito. E aí matou o gado desse pobre coitado tudo aí, gado de leite. A gente já mostrou essa matéria aqui agora há pouco, mas só para você que chegou agora aí, não dá para todo mundo também achar todas essas matérias ao vivo, né? E a gente vai, né, compadre Ed? É um negócio terrível, triste. E ele está torcendo aqui que possa ver que se a Coelba vai repor esse prejuízo, que foi um curto-circuito, mas porque a água do rio subiu. Segundo o relato dele aí, a gente baixou o áudio, até os peixes que ali da lagoa ao redor, amanheceu meio mundo de peixe morto também por conta desse choque, que o rio subiu de vez lá. E é assim, né, rapaz? A vida é desse jeito e não tem pra onde correr, né? E outros é atravessando. Como sorrir e cantar, quem está triste se alegra. A nossa vida é curta. Aí já é a passagem do Pantanal, já é os vaqueiros que é não seco. Não deixa morrer um cabeça de gado aí. Não mostra isso mais não, né, compadre? Compadre já tá certo mesmo. Não mostra mais não. Aí dói no peito. E aí já é outros vaqueiros velho que bota pra lá, Zelinho, e atravessa esse gado todinho dentro do rio aí. É Pantanal, aí já é costume aí. Aí já são costume deles fazerem isso. E não dá errado não, viu? Não dá errado não. Vida triste ou vida alegre, a vida do cancioneiro, sorrindo às vezes com mágoa, cantando com desespero, bebendo de todas as águas do nosso chão brasileiro. Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha linda, cantando que conheci a minha prenda querida, viverá sempre comigo o resto de minha vida. Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra. Aí tem que ter vaqueiro caba macho, Zelinho, nessas fazendas aí, senão o gado fica, porque eles mudam. De todo enchente tem essa labuta aí. Vamos adiantar o lado, que nós estamos principiando os bate-papos. Buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora. Não, a vida passa no romper da aurora e no piscar de olhos a gente está sozinho. Coração tá cansado, ferido, abandonado, tá pedindo amor, querendo sonhar. Um afeto, um carinho, uma noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra te dar. E quando você chega, vai chover amor, feito terra e mar, mel e beija-flor, feito rio e verso, este pescador. E quando você chega, muda até o tempo, tempestade vira calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz de vela depois do amor, fala por nós. Chove lá fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis. Na madrugada, um jantar à luz de vela depois do
Chove lá fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis. Deus Santana, o coscopeu do forró, ao vivo. E quando você chega, vai chover amor, entre terra e mar, mel e beija-flor, feito rio e verso, é de pescador. E quando você chega, até o tempo, está livre, a calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, o jantar, a luz de vela depois do amor, fala por nós. Chove lá fora, aqui dentro só brilha demais em nossos lençóis. Ei, madrugada bonita, Leandro Alves, você já foi lá na secretaria buscar o trator lá para a sua terra? Vá. Volta aí agora. Tá aí rodando muito trator aí na região. Estamos aqui na zona rural de Conceição do Coité, participando desse momento importante, que é o trabalho de apoio à agricultura familiar, através do programa Campo Forte. São aproximadamente já quase 2.000 famílias atendidas, com apoio ao preparo do solo para o plantio de inverno. São 10 máquinas agrícolas trabalhando dia e parte da noite, para que nós possamos atender um número máximo de agricultores e pequenos produtores de Conceição do Coité. A importância... Tapa desse eu não aguento não, Lando. Tu é doido, dá pra separação. Já foi você, Jair, eu vou te tapa aí, Jair. Tu é doido, Lando. Tu é doido, aí tem a lei da penha, era pra ter, né, compadre Jaime? Deus é mais, era pra ter um José do Penho, né, uns tapas desse. Mas cadê que não tem quem defenda o pobre do homem? O pobre do homem é só no murro, né? Só tem a lei pra defender as mulheres, não tem mais o do homem, né, compadre? Por isso que o compadre disse que foi, bicho. A senhora é delegada? Sou sim, moço. Aqui é a delegacia da mulher? Com certeza. Da Maria da Penha? Isso, proteção à mulher. Dá uma olhada aqui, ó. Isso, o que aconteceu com esse cílio roxo? Esse tapa aí, Os direitos iguais, ponto pra mulher? Sim, são iguais, como tanto da mulher ou do homem. Então aqui tem o Zé da Penha, tem? Não, aqui não tem o Zé da Penha. Eu cheguei em casa, olha o que a mulher fez comigo. Ela fez isso com você. Do nada. Um homem desse tamanho apanhou de uma mulher. Apanhei igual um cachorro. E qual foi o motivo da agressão? E quem vai lá saber? Tinha um homem lá dentro de casa. Ué, alguma coisa você fez? Tinha alguém lá dentro de casa junto com ela, e ela me bateu. Ah, tá explicado. E aí, como é que vai resolver isso daí? Olha, moço, eu vou te falar a realidade. Faz assim, ó. Chega na sua casa, pega gelo do congelador, põe num pano de prato e mete no olho. Amanhã o senhor tá novinho. O senhor tá novinho amanhã em folha. Eu já tô vendo que eu não tô com moral nenhuma aqui, com os homens não tem moral nenhuma nessa delegacia. Primeiro que aqui é a delegacia da mulher. Me fala não que tem José da Penha. Tá? Tudo fiz para viver sempre consigo. Meu desejo era fazê-la feliz, mas a minha negra sorte traiçoeira foi um outro quem roubou você de mim. Eu queria para sempre nesta vida ser o dono do seu corpo, ser o amor, mas sou pobre, não me ofereço riqueza, e você só quer me ver ébrio de amor.
Meu destino é sofrer mesmo. Adão estava em paz, foi atrás de pedir a Deus essas mulheres que estava sozinho e tal, agora vive nessa cachaçada desgraçada, né, Zezinho? Quem roubou você de mim? Roubou mesmo. Eu queria para sempre nesta vida ser o dono do seu corpo sedutor, mas sou pobre, não lhe ofereço riqueza. E se for liso, pronto, pode esquecer, pegar a Mariana, cascar fora, cair que o negócio bota para rebugar mesmo, né, compadre? Principalmente o cara que tem um bucho grande, aí não tem futuro. Boa noite, boa noite. Bucho grande. Elas... Só tem barriga grande. Elas dizem que o cara vai comprar o dinheiro, vai buscar ela, que vai enricar, que vai casar mais ela. E ele promete casar e ela responde... Ele não vai, não. Tá vendo aí? É assim que elas respondem, esses furungos, né, pai? Esse cara vai de mentir, viu? Não é mentira, vai não. mentir nos infernos, Eita, coisa comigo. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. É os meninos perturbando, né, compadre? É os meninos perturbando. Coité, cultura com Nil Santa. É, muito bem. Cadê o que foi isso aqui? Deixa eu ver. Cadê aquele desgraçado? Tiago, vem aqui. Vem aqui. Que diabo é isso? Que porra é essa? Que tá todo mundo falando aqui na rua que eu tenho um filho viado. Tu é viado? Que diabo é isso, menino? Não, rapaz. Pai, para com isso. Deus me livre aos vizinhos, pai. Pelo amor de Deus. Olha, fala da desgraça dessa. Eu mato uma desgraça dessa. Fala direito, fala igual homem, moleque, filho de uma égua. Falei pra tua mãe que tu não ia dar o que prestava. Tiago. Pai, pelo amor de Deus, tu parece que vai dar um curso-CPU, Deus me livre. Pai, eu não sou viado, eu odeio viado também. Oxi, eu sou igual ao senhor, só porque eu sou corintiano. Vai, Corinthians! Torce direito, grita direito, vai, Corinthians, que aqui é nós. Vai, Corinthians! Meu Deus do céu, eu mato uma desgraça dessa. Não mate não mate. Filho de uma égua. Não mate não, deixa pra lá, né, Tinha, deixa pra lá. Vou fechar hoje com a Cultura, um Cardozinho da Bahia lá no Peba, o forró danado. Já tá chegando o forró, né, Cardozinho? Já tá chegando o forró. Compadre, prepara aí um pituque, que o compadre já tá aí essa semana. Diz ele com fé em Jesus que vai estar aí cedo, num Rosário, mais com o Padre Zé Pinto, pra poder descansar um bocadinho, né? Vamos fechar? Pula essa fogueira, vem namorar. Tocando umas capoeira, vem ser meu bar. Eu sigo ouvindo essa canção, se tocar em meu coração. Eita, não! Vamos tirar pra essa galera aí! Quando meus sonhos chegar, eu vou me espalhar. Quando meus sonhos chegar, eu vou me espalhar. Eu vou brincar de raia, eu vou barralhar. Antes da sua eu sou um raia. Pedindo a ser bom de quebrar. Tem nossa dança, Tânia vai se arrumar. Deixa de vamos, não chega a guerra. Vai ter um carrozinho, a tocar pra dançar. Deixa de vamos, vem cá se cagar. Até isso foi da tua guerra. Vamos! E tudo pra Rádio Alegre, porque ele arrasa pra você. Tem várias bandas. Agradeço o Nego Chave. Nego Chave, forte abraço. Vamos embora com o Mundinho dos Teclados. O sanfoneiro puxa o fone direitinho e eu paguei pra você tocar. E se você não quiser tocar, sanfoneiro arranja outro pra tocar no seu lugar. O sanfoneiro puxa o fone direitinho, pois eu paguei pra você tocar. E se você não quiser tocar, sanfoneiro arranja outro pra tocar no seu lugar. A gente paga o sanfoneiro pra tocar, paga bem pago que é pra não ter confusão. O sanfoneiro quando vê moça bonita enche a cara de virita e falta pelas mãos. A gente paga o sanfoneiro pra tocar, paga bem pago que é pra não ter confusão. O sanfoneiro quando vê moça bonita enche a cara de virita e faz pé pelas mãos. O sanfoneiro puxa o fone direitinho que eu paguei pra você tocar. E se você não quiser tocar, sanfoneiro arranja
Paga bem pago, que é pra não ter confusão. Eu sou um pandeiro, quando vem moça bonita, enche a cara de virida e faz pelas mãos. E a gente paga esse pandeiro pra tocar. Paga bem pago para não dar confusão. Tô indo embora porque estou chegando na hora. Palestino da canhoneira do violão. Com a Luísa, aí vem na renda aí, com a Luísa. Ô, comadre Nezita. Vou fechar, viu? Nós tá aqui sexta-feira. Vou fechar aqui com samba de Zé Peté. Pra nós matar a saudade aí, viu, com o Padre Jaime Rei. Todo bichinho de um. Embora com a Gi. Valeu, gente. Até sexta-feira. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá. Zelinho, essa mulher da minha vida, Zelinho. Zelinho, coisa comeu. Eu já fiz um samba mais Zelinho. Aí pro lado da Artamira, Zelinho tinha abaixo de uns 40 e poucos anos. Eu tava com uns 22, eu, Zelinho no pandeiro e eu numa cuia, na chamada cuíca. E 2 litros de pitu dentro de um aió na garupeira do jumento. Lembra, Zelinho? A gente encontrou uma charigata que ia daqui pra lá. E nós, tu é doido, nós botamos pra fogueira lá. Foi, Zelinho? Depois Zelinho foi pra igreja, me tirou desses negócios. Eu também acompanhei Zelinho. Não foi, Zelinho? Mas nós, um samba dos infernos, velho. Ô, soldado, né, Zelinho? Deixa pra lá, não conta ninguém não, Zelinho. Vem cá.